A gente usa a palavra espírito para tudo, né? Tem o espírito de uma época, um mau espírito, espírito de equipe. Mas o que isso realmente significa? Hoje, a gente vai mergulhar na psicologia de Carl Jung para entender o espírito não como uma crença, mas como uma força, e uma força poderosa dentro da nossa própria mente. Então, vamos direto para a pergunta central. Afinal, o que é espírito? Se a gente parar para pensar, a palavra é super vaga. É uma força invisível? Um fantasma? É uma parte da nossa mente? É justamente essa confusão toda que a gente vai tentar desenrolar aqui. E que confusão, hein? A mesma palavra pode ser Deus, o bem supremo, e ao mesmo tempo um demônio. Pode ser o completo oposto da matéria e, de forma bem contraditória, a essência do álcool, que é algo bem material. Pode ser o nosso intelecto, a nossa razão, mas também uma possessão que tira a nossa razão. Essa lista de opostos já mostra que a gente precisa de uma nova abordagem para encontrar algum sentido nisso tudo. E é aqui que a coisa fica interessante. É aqui que entra Carl Jung, com uma proposta radical. Em vez de ficar perguntando será que o espírito existe, ele vira o jogo e pergunta como a experiência do espírito se manifesta na psique humana. Para ele, o espírito é um fenômeno psicológico, algo que dá para observar e descrever. E esse é o pulo do gato. Para Jung, a psicologia não tem que provar se espírito existe como uma coisa metafísica. O que ela pode e deve fazer é descrever a experiência do espírito. É um fenômeno que acontece dentro de nós e que tem vida própria. Uma autonomia que a gente consegue sentir. E aqui está a distinção fundamental que o Jung faz. De um lado tem o que ele chama de nosso próprio espírito. Sabe, nossos pensamentos, nossas conclusões, aquilo que a gente identifica como eu. Mas, às vezes, surge algo de dentro que parece estranho. Uma ideia que vem do nada, uma inspiração, ou até um impulso meio sombrio que a gente não reconhece como nosso. Jung chama isso de um outro espírito, um complexo autônomo da psique. Mas de onde vem esse outro espírito? O Jung diz que ele surge de um arquétipo. Pensa nos arquétipos como se fossem o software básico da psique humana. São padrões universais herdados, tipo o instinto de um pássaro para construir um ninho. O espírito é um desses arquétipos, um arquétipo poderoso e autônomo. Essa ideia pode parecer meio abstrata, né? Então vamos ver como ela funciona na prática. O Jung dizia que os contos de fadas são como um mapa da psique. E neles, os arquétipos aparecem como personagens, mostrando pra gente como eles agem. E a personificação mais comum do arquétipo do espírito é a figura do velho sábio. Pode ser um guia, um mago, um eremita. Ele aparece em 1 milhão de histórias pelo mundo, e sempre fazendo um papel bem específico. Vamos pegar um exemplo de um conto da Estônia. Tenta imaginar a cena. O menino órfão, sozinho no mundo, perdeu a única coisa de valor que ele tinha. Com medo de apanhar, ele corre para dentro da floresta até não aguentar mais e desmaiar. É o desespero total, uma situação sem nenhuma saída aparente. E é nesse momento, no colapso total da consciência, que algo acontece. Ele acorda e dá de cara com uma figura que o salvou. O velho sábio simplesmente aparece do nada, no momento exato da necessidade, quase como uma intervenção milagrosa. E o conselho do velho é direto, decisivo, ele não passa a mão na cabeça do menino. Pelo contrário, ele força o garoto a encarar a realidade. Olha, aquele caminho antigo já era para ti, agora tem que achar um novo. Ele representa a aceitação da realidade e o empurrão para o futuro. Psicologicamente falando, o que aconteceu aqui? Jung explica que o velho sábio é a personificação daquela sabedoria que brota do nosso inconsciente quando a nossa mente consciente está esgotada num beco sem saída. É aquela clareza súbita, a ideia salvadora que parece vir de fora. Então, resumindo a ópera, a função desse arquétipo é bem clara. Primeiro, ele aparece na crise. Depois, ele força uma autorreflexão, uma tomada de consciência. Em seguida, ele oferece as ferramentas para superar o problema. E, por fim, ele compensa a falta de visão da consciência com a sabedoria que vem lá do inconsciente. Mas a história não acaba aí. Seria simples demais se o espírito fosse sempre um guia bonzinho. Jung nos alerta que os arquétipos, assim como as forças da natureza, estão além do nosso bem e mal. Eles têm duas faces. Essa pergunta muda tudo. E se essa força interior que nos guia também puder nos enganar? E se aquele conselho que parece tão sábio for, na verdade, uma armadilha? O arquétipo do espírito pode se manifestar tanto como um benfeitor, que é o velho sábio que a gente acabou de ver, quanto como um malfeitor, um trickster, uma figura enganadora, ambígua, ou até mesmo um demônio que nos leva para a ruína.
É a mesma força arquetípica, só que com uma polaridade diferente. E o Jung encontra essa dualidade em vários mitos. A figura do velho sábio às vezes é caolha, como o deus Odin, que sacrificou um olho para ganhar sabedoria, se conectando com o mundo sombrio. Pode ser como Merlin, que é ao mesmo tempo um guia e uma figura perigosa. O arquétipo pode ser tanto um criador quanto um destruidor. E isso nos leva a uma releitura fascinante do nosso conto. Vamos pensar de novo. E se o velho sábio não achou o menino por acaso? E se foi ele mesmo que, com sua magia, fez a vaca desaparecer? Nesse caso, ele causou a crise para forçar o herói a evoluir. Ele age como um malfeitor para produzir um bem maior. Isso mostra a moralidade complexa e às vezes bem assustadora da psique. Tá, mas por que tudo isso importa pra gente hoje? O Jung viu um perigo gigantesco na atitude do homem moderno em relação ao espírito. Uma lição que os contos de fadas tentam nos ensinar, mas que a gente parece ter esquecido. O ser humano moderno, com sua racionalidade toda, acredita que domesticou essa força. A gente acredita que o espírito é só o nosso intelecto, uma ferramenta que está sob nosso controle total. A gente descarta a ideia de um outro espírito autônomo como se fosse só superstição. E aqui está o alerta do Jung. Ele diz que, ao fazer isso, ao acreditar que a gente absorveu essa força poderosa e a transformou em algo nosso, a gente não a conquistou. Pelo contrário, nós é que fomos possuídos por ela. O resultado é uma demonização do ser humano. E a consequência disso é um mundo que age de forma irracional, enquanto se diz o tempo todo ser racional. Um mundo possuído por ideologias, por ódios coletivos, por uma corrida destrutiva. Como Jung diz, a gente acaba fazendo exatamente aquilo de que mais temos medo, porque a força que nos move se tornou um demônio inconsciente dentro de nós. Para o Jung, portanto, o maior pecado da era moderna não é moral, mas sim psicológico. É a inconsciência. É a recusa em olhar para dentro e reconhecer as forças arquetípicas, tanto as luminosas quanto as sombrias, que realmente governam um comportamento humano. E isso nos deixa com esta pergunta final para a gente refletir. Nossa razão, nossa tecnologia, nossa crença no controle, será que a gente realmente conquistou o espírito? Ou será que ao negar a autonomia dele, a gente só abriu a porta para que ele nos possua de uma forma muito mais sutil e perigosa do que nunca?